Ai, gente, olha, nosso convidado de hoje já está aqui no nosso estúdio, é o Dr. Clístenes, da Alton, né, osteopata pediátrico, que vai explicar como os papais de primeira viagem podem lidar com as tão temidas cólicas sem uso de medicamento. A gente sabe, né, que esses primeiros momentos aí, né, onde vocês são aí papais de primeira viagem, os primeiros momentos são sempre mais trabalhosos, né? Noites de sono mal dormida e você tendo, né, que cuidar daquele seu bebezinho lindo, e a gente vem mostrar para vocês aqui algumas técnicas, algumas coisas bem legais, né, para tranquilizar você e tranquilizar o seu bebê. Seja muito bem-vindo, Clístenes. Prazer é todo meu, Bárbara. Sempre uma satisfação, né, voltar aqui mais uma vez, falar sobre um tema que atormenta uma boa parte dos pais, principalmente os de primeira viagem, né, que é a respeito desse início de vida que para muitos é bem conturbador. É verdade, gente. Olha, é muita coisa, são muitos afazeres, né? Primeiramente que papais de primeira viagem, né, já sofrem não, né? Já tem aquela onda de informações, né? Ah, porque minha avó fez assim, minha amiga fez assim. Então todo mundo tem alguma dica para dar para aquele papai de primeira viagem, ele acaba ficando meio perdido. E agora? Eu vou para a dica tal, eu vou para a dica tal, eu vou para a internet, né? E muita enfim, muita coisa que as pessoas não sabem é que a osteopatia pode transformar aí esse cuidado, esse conforto do bebê, né? Às vezes a pessoa fica, não, osteopatia é uma coisa mais para dores, né? Dores muscular, dores, enfim, na coluna, mal sabendo que pode ajudar e muito, né? Então, o que é que deixa o bebê com cólica e como é que a osteopatia pode ajudar? Tem vários fatores que podem contribuir para esse início aí com muito desconforto, incluindo as cólicas. A gente fala muito de cólica porque, de fato, diante dos vários aspectos ali ligados a uma disfuncionalidade gastrointestinal, a cólica é o que mais gera terror, que é aquele que gera um choro inconsolável, né? Afinal de contas, a cólica é definida pelo tipo de choro, pela característica do choro. É aquele choro que dura por muito tempo, uma média de 2, 3 horas, e que aí tem uma repercussão de pelo menos 3 vezes na semana, por 3 semanas seguidas. E, segundo as evidências, não existe uma causa específica para a cólica. Inclusive, os fatores que vão influenciar são biopsicossociais, desde fatores emocionais a fatores biológicos, químicos, mecânicos também. Então, não existe uma causa única, não existe uma causa específica. E de que maneira que a osteopatia pode ajudar? É desde a orientação dos pais. Inclusive, as evidências mostram que a incapacidade dos pais de lidarem com o choro, o fato de eles não saberem o que envolve aquele desconforto, isso por si já gera um ambiente desajustado e desorganizado, e o bebê, como um ser sutil, ele acaba sendo afetado por esse desajuste ambiental. Então, a osteopatia, Bárbara, ela vai além de técnicas ali a serem realizadas para otimizar a funcionalidade do sistema digestivo, que acaba acelerando o processo de maturidade desse sistema digestivo, mas também orienta os pais no que diz respeito do que é uma cólica, como conduzir e como, no sentido de técnica, e como conduzir no sentido de calmaria, no sentido de tranquilizar e equilibrar o ambiente. E é normal os bebês sentirem muitas cólicas, assim, logo nesses primeiros meses, nesses primeiros dias? Bárbara, nós osteopatas levantamos muito uma bandeira no sentido de que não é normal. Não é normal. Cólica no início não é normal. Disquesia, que são as espremedeiras, não é normal. O refluxo não é normal. A assimetria craniana não é normal. As várias situações clínicas que no início, para muitos, consideram ser normal, mas não é normal. Ser comum é uma coisa, ser esperado é uma coisa, por uma série de fatores, como eu já falei aqui antes. Fatores ambientais, a própria imaturidade do sistema digestivo, ela já predispõe o bebê a ter aquela disfuncionalidade, mas não é normal. Até mesmo porque quando a gente fala assim, Bárbara, é normal mamãe e papai, é como se a gente estivesse dizendo assim para ele, ó, segura aí, segura aí essa pancada no início e espera que naturalmente com a história natural vai passar. Então eu estou tirando dele a possibilidade de buscar um recurso natural para poder ajudar a ajustar nesse início, e esse início pode sim ser tranquilo para todos. E a osteopatia, inclusive, ela está aí para isso.
Olha só, gente, realmente faz toda a diferença, né? A gente sabe que mudar a rotina completa de uma casa é difícil, né? Então, a partir daquele momento que a mulher dá à luz, que vai com aquele bebê para casa, então a rotina da casa inteira se modifica, a iluminação da casa se modifica, a zoada da casa se modifica, né? Então, é tudo, é rotina, a alimentação, enfim, muda completamente, né? E realmente, se a gente não buscar esses recursos para a gente ficar mais confortável, a gente vai se acostumando com a parte ruim, digamos assim, né? Com o chororô, com as cólicas. Não, isso é normal, deixa, eu vou aguentar. E a mãe está lá descabelada do outro lado, não é verdade? Agora, assim, além das cólicas, você falou um pouquinho sobre o refluxo, né? Existe algum cuidado que os pais devem tomar a respeito do refluxo em recém-nascidos? Sim, o refluxo, mais uma vez, também é uma condição disfuncional ligada ao sistema gastroesofágico e sistema digestivo, e ele também tem uma relação com a imaturidade desse sistema, né? Há uma confusão aí muito grande entre um refluxo propriamente dito e apenas um regurgitar, né? Uma gofada. E dentro da classe dos refluxos, a gente tem o refluxo fisiológico e patológico. E, claro, qualquer orientação, ela precisa ser acompanhada pelo pediatra, né? O papel da osteopatia é, diante dos refluxos fisiológicos, que a abordagem ela é posicional e técnicas e massagens específicas. A partir do momento que a gente identifica que é um refluxo fisiológico, orientações no que diz respeito ao posicionamento do bebê. No caso, o bebê, que ele, por mais que ele tenha um refluxo fisiológico, ele prefere ficar mais inclinadinho. É um bebê que quando você deita ele na horizontal ali, completamente reto, sem uma elevação, ele fica mais desconfortável. Mas você tira dali, ele é tranquilo. Não é uma situação em que um temperamento dele é afetado, diferente do refluxo patológico. O bebê que sofre de refluxo patológico, ele tem um temperamento muito mais irritado. Além do mais, normalmente o patológico ele está associado com alguma outra coisa, ou gases, ou cólica, assadura do bumbum, normalmente está presente em situações de APLV, que é a alergia à proteína do leite. Em relação a orientações aos pais que têm o seu bebê com possível refluxo, primeiro é ter esse acompanhamento de perto do pediatra. Segundo, se realmente tem um diagnóstico de refluxo, faça a utilização do travesseiro anti-refluxo, que ele tem uma inclinação específica, que é colocada por debaixo da cama do bebê, da coxa do bebê. Da coxa. Exatamente. E segundo, existem algumas técnicas que a gente orienta, por exemplo, eu posso mostrar aqui na minha boneca que eu trouxe. A Valentina? Na verdade, essa daqui é a Antonella. Oh, meu Deus, é a Antonella. Toda hora eu tô mudando o nome das bonecas. Hoje eu não trouxe a Catarina, eu trouxe a Antonella. Gente, calma, vai dar certo. Então, as mães que têm os seus bebês que sofrem de refluxo, normalmente são bebês que adoram essa posição. Primeiro que é um bebê que, logo imediatamente após a amamentação, ela vai demandar de um pouco mais de tempo para esperar o arroto desse bebê. Segundo mas você tomar contato com essa região do tórax e do abdômen ajuda muito a otimizar a função do esôfago. E uma outra coisa é que o refluxo está muito ligado com a diferença de pressões entre essa cavidade, que é uma cavidade torácica, e a cavidade abdominal. Então, mamãe, aí já vai a primeira dica, ó. Se você 2 vezes no dia fizer essa técnica, onde uma mão vai no abdômen, a outra mão vai na torácica, e fazer esse movimento contrário entre as mãos, isso ajuda muito, Bárbara, a equilibrar essas duas cavidades. E o refluxo tem muito isso, é pura física, tá aí. E claro que existem fatores químicos, mecânicos, mas aqui para a gente não precisar aprofundar tanto e falar de uma forma bem simples, você fazendo esse movimento, você consegue equilibrar as pressões entre uma cavidade e outra, e isso ajuda muito a otimizar a função do esôfago em relação ao estômago. O refluxo e a cólica estão, assim, ligados? Normalmente, há uma relação direta entre refluxo e cólica, a gente encontra os dois ali associados em casos de APLV. É muito comum bebês que sofrem muito de cólica, eles terem refluxo nesses casos. Em casos de refluxo fisiológico, é pouco provável. Porém, mesmo em situações fisiológicas, é possível sim, é possível a gente ter um bebê que tem um refluxo fisiológico e tem episódios,
porém esporádicos de cólica, não algo corriqueiro, contínuo. Então, essa manipulação aqui foi para o refluxo, né? Para dar aquela, né, aquela equilibrada. Agora, em relação à cólica, qual é a manipulação a ser feita, né, para dar aquela aliviada na cólica do bebê? Essa é uma pergunta que todas as mamães fazem, né? Claro, né, gente? Quer saber é o X da questão. Como é que faz para parar a cólica? De forma muito ansiosa. As orientações para cólica, assim como as orientações para gases e disquesia, são orientações a serem realizadas durante o dia, quando o bebê estiver tranquilo. Porque qual é o papel das massagens e das técnicas para essas ocasiões clínicas? Então, não é exatamente no momento que o bebê está sentindo a cólica, né? Você tem que ir fazendo essa manutenção para que ele não sinta, fique relaxado o dia todo. Exatamente, Bárbara. Porque durante a crise, eu sempre faço uma analogia com as crises de cólica menstrual que as mulheres sentem. Normalmente vocês mulheres, quando sentem crises de cólica menstrual, vocês não querem nem tocar, não é isso? E a cólica, gente, é uma dor visceral, é um desconforto visceral. De modo que o toque ali, ele incomoda, é muito mais desconfortável. Então a orientação é que durante a crise, você não tente fazer massagem, tá, mamãe? Não tenta fazer bicicletinha, não tenta fazer técnica da cadeirinha. Simplesmente você posiciona o seu bebê no seu antebraço, e a outra mão e outro antebraço ele também cruza, sem tomar contato com a região do abdômen do bebê. E acalenta o bebê. Só isso. Gera um ritmo. Tá? Fazendo balanço. Isso quando a cólica já está acontecendo. Quando a cólica estiver acontecendo. Certo. Uma outra coisa que pode fazer também é trazer esse bebê para a posição de higiene natural. Tá? Parece que manter o bebê nessa posição de higiene natural ajuda a dar uma funcionalidade, dar uma relaxada em todo esse sistema que ali, muito provavelmente, está contraído, potencializando a cólica. E durante o dia, o que é que a gente pode fazer para evitar chegar até esse momento da cólica do bebê? As informações, as orientações para essas ocasiões, situações, elas são diversas. Vai desde orientações para o papai e mamãe de saberem lidar com isso, trabalhar dentro deles a maneira como eles lidam com o choro, porque sim, o choro afeta muitos pais e quanto mais afeta esses pais, parece que mais isso afeta no choro dos bebês. Pelo menos é o que as evidências têm trago e ainda não se sabe realmente o porquê disso. A segunda coisa é que parece que quanto mais esse bebê ele é movimentado durante o dia, isso ajuda aí no equilíbrio funcional sistêmico do bebê. Ou seja, o bebê que vai para o chão precoce, o bebê que pratica tummy time, que é o tempo de barriga para baixo, o bebê que ele é manuseado, carregado de várias maneiras, carregado assim, assim, ao invés de ficar sendo carregado só assim. O bebê que fica menos tempo no bebê conforto, porque tem alguns pais que deixam o bebê em casa no bebê conforto. Eu sempre oriento que bebê conforto é para carro. Alguns pais deixam o bebê dentro de um carrinho. Eu sempre oriento que carrinho é para passeio. E olhe lá, as orientações atuais é que mesmo os passeios sejam realizados com o bebê no colo, porque no colo você vai estar o tempo todo movimentando o bebê. Então, um bebê, Bárbara, que é movimentado continuamente, ele tem um corpinho mais funcional do ponto de vista músculo-esquelético, ele tem um corpinho mais funcional do ponto de vista neurofisiológico. E isso parece que afeta o estado emocional e tranquiliza. Isso por si são orientações gerais que eu passo para acalmar casos de bebês com crise de cólica. As situações mais específicas são técnicas da cadeirinha, que eu normalmente passo para os pais. Então, você posiciona o bebê dessa forma e faz uma pega em concha na região infraabdominal do bebê. A outra mão, ela traz as perninhas e faz o movimento lateral ou circular. Mas em que momento esses Quando movimentos? o bebê estiver tranquilo, certo. Só para deixar claro aqui, mamãe. Exatamente. Quando ele estiver sutil, no melhor momento, a melhor hora dele do dia. E de preferência 2 vezes no dia. Uma outra técnica muito boa é você fazer esse mesmo movimento, só que o bebê deitado. E a técnica do reloginho, é onde a gente faz uma massagem a nível entre a pelve e o umbigo do bebê. Então a gente marca 4 pontos do relógio, o ponto de 9 horas, o ponto de 12 horas, o ponto de 3 horas e o ponto de 6 horas. O ponto de 6 horas. E aí você faz a massagem a partir do ponto de 9 horas, depois no de 12, depois no de 3 e finaliza no de 6. Isso umas 5 voltas, 5 ciclos. E aí você finaliza
com a posição de higiene natural. Então, aí são 4 exercícios específicos associados a essas outras orientações gerais que eu passei. E sempre ser realizadas 2 vezes no dia, no melhor momento do bebê. Maravilha, gente. Olha, realmente são detalhes, né? São dicas preciosas, gente. Olha, anotem, gravem esse vídeo, tá? Para vocês não esquecerem essas orientações. São orientações simples, né? E que os papais aí conseguindo fazer de uma maneira bem tranquila durante o dia vai trazer conforto tanto para os pais quanto para o bebê, né? E mais dúvidas, se vocês quiserem, gente, né? Mais informações. O Clísten está à disposição. Clísten, eu quero te agradecer demais pela nossa entrevista hoje. Como sempre, foi maravilhoso. A gente vem sempre com dicas mesmo, assim, bem eficazes, que eu sei que a mulherada ama, as mamães amam, né? Que é aquela dica que vai resolver, né? A dica que resolve, mas óbvio que você precisa de um acompanhamento, né, de profissional. Muito obrigada, viu, Clístens? Imagina, prazer é todo meu. Bárbara, mais uma vez, abrir as portas para a gente trazer informações para essas mamães. Nossa, que nesse início já tem, para algumas, né, uma boa parte, já tem ali a pressão do baby blues, que é aquele puerpério, né, aquele início bem sensível. Então, quando a gente entrega essas informações e, de alguma forma, dá um direcionamento para ter um início muito mais sutil, muito mais suave, sem dúvida alguma, esse peso nessas mães diminui bastante, elas conseguem aproveitar melhor esse início. O Instagram? Dr. Clístenes Dalton. Pronto, gente. Então tá aí, tá? Você pode ir lá seguir no Instagram para você ter mais informações. Quer rever essa matéria? Vai lá no nosso canal do YouTube, tá? Band Maranhão. Aguarda aí que já já a gente volta com mais do nosso programa Band Mulher.